Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. Nós estamos aqui reunidos para estudar mais um dia aqui da nossa lição, a lição de quarta-feira hoje, que vai ter que falar aqui sobre criação e casamento. E eu convido a você a, antes de estudar com a gente, se inscrever no canal, comentar e também curtir, compartilhar para as outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo. Convido a você então a sentar-se aí e estude conosco. Vamos então fazer uma oração antes do nosso estudo. Oremos. Santo e bondoso Deus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque o Senhor tem se revelado e mostrado a sua vontade a nós por meio da sua palavra. Pedimos orientação nesse momento mais uma vez para que o Senhor continue nos abençoando e nos instruindo segundo a tua vontade. Rogamos a tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, criação e casamento. Ricardo, o que a gente pode aprender aqui sobre o casamento da criação? Bem, eu acho que um texto aqui muito importante para nós iniciarmos esse assunto acerca de casamento é o que está em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Ele se torna extremamente importante porque tem esse verso vai trazer para nós a ideia de representação, a ideia de imagem, semelhança, né? Que diz assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, estamos percebendo aqui um padrão. Qual o padrão? Homem e mulher. E é interessante, porque se pudéssemos colocar de uma forma mais literal, a tradução é macho e fêmea. Então, macho e fêmea é a representação da imagem de Deus. Então, quando falamos de casamento, nós estamos falando que quando o homem e a mulher se juntam em uma só carne, isso se torna a representação da imagem de Deus. E por quê? Porque foi Deus assim que instituiu, foi Deus que escolheu, Deus que colocou, ponto final, acabou. Então, quando vivemos dessa forma, macho e fêmea, então nós estamos obedecendo e estamos nos tornando a imagem de Deus. Isso porque essa ideia de imagem tem a ver com relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus e, obedecendo a Ele, nós formamos a imagem dele, juntando um homem e a mulher dentro desse contexto. E a questão de semelhança também traz um aspecto de função, porque Deus, Ele criou, Deus, Ele delimitou todas as questões da criação e agora Ele convida o homem e a mulher para ser coparticipante com ele. Em que sentido? Ele fala para o homem e para a mulher crescer e se multiplicar, assim como ele é criador, o homem e a mulher, o macho e fêmea, vai ser também criadores, vão dar vida. E também ele fala para Adão, e juntamente com Eva, eles vão agora dominar sobre os animais, vai cuidar do jardim. Então, essa ideia de semelhança tem a ver com as funções. Aquilo que é o atributo de Deus, Deus permite que o homem e a mulher agora participem também para se tornar a imagem e a semelhança do seu Criador. É interessante também que a gente percebe ali no ato da criação que depois que Adão ele recebe a função de dar nome aos animais, nesse processo ele sente a necessidade de uma coisa. Ele percebe que ele não tem uma companheira, alguém que seja complemento dele. Então Deus ele é um Deus criador tão sábio que faz o Adão, o homem, primeiro sentir essa necessidade. E depois que ele sente, Deus ele vai falar assim, você chegou no ponto que eu queria, faz ele adormecer, tira a costela, produz Eva, apresenta então Adão e o texto deixa claro que Adão percebe que ela é o complemento dele, porque ele diz assim, ó, ela é osso do meu osso, carne da minha carne, ela é o meu complemento. E aí diz o verso 24 agora, no capítulo 2, é isso mesmo, diz ali que, diz assim, né, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui parece que é um adendo, né? Uma nota do autor, o próprio Moisés. Parece que não é o próprio Deus que fala isso na criação, mas Moisés, ele analisando a história... Ele explica, né? Exatamente, está dando uma explicação e ele fala ali, olha, a natureza do casamento é assim, é um homem e uma mulher deixando a família, deixando parentes, deixando tudo e se unindo a uma mulher em uma só carne. E quando que a gente se une em uma só carne? Como é que a gente pode entender isso? É justamente no intercurso sexual. Quando um homem e uma mulher entram em relacionamento sexual, eles estão ali se unindo em uma só carne e também completando a essência daquilo que Deus havia planejado lá no início, para o casamento.
Então, Quer se multiplicar, né? exatamente, dá a ideia de algo que vai dar a sequência, a procriação, Então à Deus está humanidade. usando essa questão do unir em uma só carne para também executar outras funcionalidades que ele já determinou. Sim, exatamente. Então a gente percebe aí que o planejamento do casamento por Deus era justamente, como o Ricardo falou, entre um homem e uma mulher, e essa união vai representar aí futuramente a imagem e semelhança de Deus e o plano de Deus para a vida familiar aqui na Terra. E hoje, João, como é que a gente pode entender o casamento hoje? Eu acho interessante que Cristo fez uma leitura do casamento muito importante, né? Ela é muito contundente, assim, ela é muito pontual, ela é muito até radical. Mas eu queria conversar com vocês, chamar a atenção para Mateus 19. Mateus 19 é o texto que Cristo, inclusive, vai citar o texto que o Lucas acabou de dizer. O primeiro aspecto, então, é já entender que Cristo entendia o relato da criação como normativo, autoritativo. Ou seja, está escrito que é um homem e uma mulher junto, então tem que praticar um homem e uma mulher junto. Usa como norma, Exato. padrão, né? Não é o tipo de afeição que eu tenho. Por isso que outros relacionamentos têm a sua nomenclatura e são chamados de afetivos, porque eles se baseiam em sentimentos. O relacionamento da Bíblia se baseia naquilo que está normatizado, porque foi pensado por alguém que sabe o que é melhor para nós. E aí, nesse ponto, Jesus posso dizer, atacado por alguns fariseus com relação ao casamento. E Jesus vai então usar a base bíblica. Ele diz, olha, vocês não leram que desde o princípio foram criados um homem e uma mulher, 19 verso 4 até o 6. Aí ele vai citar o verso 24, capítulo 2 de Gênesis, ele diz assim, por esta causa, no verso 5 de Mateus 19, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí vem o comentário de Jesus. Esse verso é um comentário de Moisés e agora é o comentário de Jesus que ele diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E o texto vai continuar dizendo, os fariseus interpelam Jesus dizendo o seguinte, ué, então por que Moisés autorizou o divórcio? E Jesus disse, por causa da dureza do seu coração. Porque quando alguém nos trai, a nossa tendência é não conceder o perdão, a nossa tendência é querer viver separado. E na verdade o que Deus espera de nós, justamente resgatando o Gênesis, é que nós possamos agir como ele agiu. Quando nós traímos a Deus, quando nós adulteramos com relação à espiritualidade, né, quando o trocamos pelo pecado, todas as vezes que nós nos voltamos para ele, ele concede perdão. E ele espera que nós façamos a mesma coisa, por sermos a sua imagem e semelhança com o próximo. Mas ele também compreende as nossas limitações. E entendendo que nós não vamos conseguir muitas vezes, ele concede então que nós vivamos separados, para que não vivamos uma vida em desarmonia, em desagrado. E infeliz, né? Infeliz. Mas isso não concede à pessoa uma nova oportunidade para casar. O próprio Jesus vai dizer isso. E aquele que casa, a não ser por causa de traição, ele está cometendo adultério, porque aos olhos de Deus, aquilo que ele uniu não se separa. E aí os discípulos entendendo isso, eles vão dizer, ué, mas sendo assim não convém casar-se, porque basicamente eu estou preso. E Jesus diz, a ideia é a seguinte, aqueles que se abstiveram do casamento, que preferiram viver solteiros, ou muitas vezes, pastor Lucas, aqueles até que casaram e tomaram por opção não terem filhos, eles só devem fazer isso, aprovados por Deus, com uma finalidade, se eles se dedicarem a sua vida em objetivo da missão. É isso que Cristo vai dizer. Alguns se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então, quando eu aceito os padrões divinos, um homem e uma mulher, num relacionamento, e exerço isso, eu cumpro a missão, porque eu estou testemunhando, eu sou a imagem e semelhança de Deus, e eu também sigo a sua palavra, eu obedeço. Então, assim, na minha simples e humilde visão, o casamento hoje tem a mesma validade do que os tempos de Cristo e nos tempos do próprio Moisés, quando ele nos relata o próprio relato do Gênesis. Aquilo que Deus uniu não separe, porque nós deixamos a nossa família para nos tornar uma nova família através da união de uma só carne, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, amigo, nós convidamos a você a permanecer aqui nesse canal, a estudar mais a palavra de Deus, entendendo o plano de Deus para você e para sua família também. Não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal também. Fique conosco, que amanhã, no próximo vídeo, nós vamos continuar esse estudo. Que Deus te abençoe.